Vinculado ao terceiro Fórum Nacional de Inovação e Tecnologia Portuária, o FENITEC, vamos ao número 4 com o tema Inovação e Tecnologia. Vetores de eficiência e transformação no sistema portuário. O objetivo é apresentar soluções e experiências aplicáveis que impulsionem eficiência operacional, digitalização e competitividade no sistema portuário. Para coordenar este painel, convidamos o senhor Daniel de Matos Pereira, presidente do Sindomar, Sindicato dos Operadores Portuários do Maranhão, e coordenador adjunto do Comitê Técnico Permanente de Inovação e Desenvolvimento Tecnológico da FENOP. Convidamos também o senhor Tetsu Koike, diretor de Políticas Setoriais, Planejamento e Inovação do Ministério de Portos e Aeroportos. Os debatedores serão o senhor Cauim Lopes, diretor de operações da AGEL Terminais, e o senhor Bruno César de Brito Santos, diretor de novos negócios do Grupo Agemar. Com a palavra, o senhor Daniel. Senhores, podem se sentar. Bom, pessoal, muito boa tarde para todo mundo. Um prazer estar aqui representando a FENOP, representando também o Sindop, o Maranhão, e trazendo a pauta da tecnologia, né? O Dr. Caio falou muito bem sobre um exemplo de como a tecnologia vem sendo aplicada nos terminais, mas, às vezes, quando a gente pensa sobre inovação e quando a gente faz essa análise sobre o que, de fato, pode ser enquadrado ou não pode ser enquadrado enquanto prática inovadora, a gente remete à tecnologia, mas a gente se esquece do principal valor, não só da inovação, mas de todos os negócios, que são as pessoas. Então, são as pessoas que mobilizam tudo, são as pessoas que, de fato, são o principal diferencial quando a gente pensa na aplicação ou quando a gente vai desdobrar esses processos para o nosso dia a dia. E a gente não consegue falar de inovação se a gente não tem, por exemplo, o poder público trazendo quais são as práticas, quais são os modelos de governança que a gente pode adotar. A gente não consegue falar de inovação se a gente não tem iniciativa privada, se a gente não tem os representantes aqui que vão trazer um pouquinho dessa visão para a gente de como a gente consegue construir tudo isso. E até fazendo menção sobre o processo de inovação que faz parte do nosso dia a dia, o próprio container foi, né, esse grande case que revolucionou a nossa indústria portuária. A gente tem exemplos dentro de casa também. A Container Solution resolveu aí um problema que era, durante muito tempo, uma grande dor de cabeça dos órgãos. Como é que a gente vai fazer a escalação e como é que a gente vai fazer a gestão de pessoas que, às vezes, estão em locais totalmente distintos? Então, assim, esse é um tema que está cada vez mais presente dentro do nosso dia a dia das operações portuárias. A gente não consegue se desvencilhar do universo tecnológico, do universo inovador, mas o intuito desse painel de hoje é que a gente consiga, dentro dos nossos modelos de trabalho e dentro das nossas realidades, fazer com que a gente consiga enxergar que a inovação está em coisas que a gente nem se dá conta. Então, eu espero que a gente consiga aproveitar um pouco desse momento. A gente vai ter aqui belíssimas falas, então aproveitem esse momento com a gente. Obrigado, Daniel. Eu trouxe uma apresentaçãozinha, será que vocês podem colocar aí? Vou até levantar, vou ficar aí no seu lugar aí, viu? Que fica mais fácil para mim. Bom, gente, boa tarde de novo, né? Quero saudar aqui o amigo Sérgio Aquino, né? Sempre pelo seu brilhantismo, né? Pela participação no painel anterior, né? Saudar toda a equipe da FENOP por esses eventos, né? São 4 eventos, né? São dias intensos de muito bons debates,
né, de engrandecimento, de inovação, né, arejar as ideias, né, entender as dores, buscar as soluções. Então, assim, Sérgio, muito obrigado, em nome do Ministério de Portos e Aeroportos, do ministro Tomé, né, de nos ter convidado para falar desse tema tão apaixonante. É impossível não se apaixonar pela inovação, pessoal. Isso aí realmente nos instiga, né, a pensar diferente. Tá? Então, eu trouxe para vocês aqui, né, e saudando também, né, em nome do Daniel, os colegas, né, o Cauim também, o Bruno, né, para que a gente possa, nesses próximos minutos, nessa 1 hora, tentar sintetizar um assunto vasto, complexo, e que sempre está mudando, é altamente mutante, né, daí sua dificuldade. Mas vocês vão ver, né, e a gente espera isso, talvez seja o objetivo comum de nós 4, que vocês saiam daqui, após esse painel, e dizem assim, puxa, alguma coisa tem que ser feita e ser feita de modo diferente. Isso já será uma vitória sensacional. Tá? Então, pessoal, olha só. O título já é uma provocação. Tá? Então, eu trouxe aqui, Portos, inovar é preciso. Tá? Então, eu tenho usado essa espécie de bordão já de 2 ou 3 anos para cá. Né? O título é sempre repetido, embora a gente mude o conteúdo, mas é que para justamente dar esse grito, dar esse alerta. A gente tem que repensar alguns paradigmas que nós ainda defendemos como se fosse a última verdade do universo. Tá? Então, essa apresentação vai também nesse sentido. Gente, se a gente olhar um indicador que é o mais conhecido do setor, movimentação total por ano do sistema portuário brasileiro, a gente está bem pra caramba, Daniel. Bruno, todo ano, ou praticamente todos os anos, né, do ano passado, né, de 24 para 25, a gente fez, sabe o quê? A gente aumentou no Brasil, em termos de movimentação em tonelada, a soma de um porto de Paranaguá todinho com o porto de Suape todinho. 100 milhões de toneladas a mais. Todo ano, mais um Paranaguá, mais um Suape. Mais um Paranaguá, mais um Suape. Daqui a pouco, todo ano um Santos. Gente, isso é fantástico. Isso é maravilhoso. Nada a dizer contra. A gente está buscando justamente isso, com muito investimento. Ano passado, investimento do lado privado de arrendamentos, com os leilões, mais de 10 bi. Né? Do lado das autorizações, novos contratos assinados, chegou a quase 5 bi. Se você somar de 23 a 25, chega perto de 40 bi de novos investimentos contratados pelos próximos 25 anos, pessoal. Isso é lindo. Missão cumprida. Vamos seguir essa vida. Só que não, né? Coisas estão acontecendo. E o painel passado mostrou isso. Coisas estão acontecendo. Então a gente vai ver um pouco sobre isso. Essa é a pergunta que eu deixo aqui. Né? Qual seria o sistema portuário que todos os senhores e senhoras aqui presentes hoje querem ver daqui a 20 anos? Porque se for nessa tendência de aumentar a movimentação, aumentar negócios, né? Novas oportunidades, né, de aumentar de capacidade, de investimento, etc., a gente está super bem. Mas será que está mesmo? Pessoal, uma das formas de você pensar essa questão e buscar responder a pergunta que eu estou deixando aqui é através dessa alavanca chamada inovação. Tá? Então, eu trouxe aqui algumas figurinhas, né, para vocês verem que as pessoas investem em inovação não é porque é bonito, porque é fashion. É porque é uma necessidade igual a gente se alimentar, a gente dormir, a gente acordar e, enfim, fazer as nossas atividades. Tem empresas e setores inteiros que dependem disso todo santo dia. Eles vivem 24 horas pensando em criar coisas novas. Sendo que isso daqui não foi uma coisa que nasceu da terra brotando. Isso aqui teve uma base que se constituiu em uma disciplina em vários ramos de conhecimento. A começar da economia. Vejamos. Olha só, todo esse pessoal. Começou lá nos anos 40, com um cara chamado Joseph Schumpeter, economista, que trouxe um conceito de destruição criativa. Ele falou o seguinte, olha, para uma indústria poder se renovar, ela tem que meio que destruir o anterior e se fazer novo. E assim a concorrência vai jogando todo o sistema econômico para frente. Em seguida, eu cito aqui Thomas Kuhn, em 62, ele falou sobre revoluções científicas. Um paradigma científico, para ele poder tomar lugar, ele tem que destruir, ele tem que tomar o lugar e se colocar sobre o paradigma anterior. Difusão das inovações, também o Everett Rogers. Vale a pena muito ler esse livro, viu, pessoal?
Busquem aí na internet, enfim, na Amazon, Everett Rogers, isso é leitura obrigatória para quem gosta do assunto, tá? E mais recentemente, Michael Porter, com a questão da concorrência, ele mostrou que inovação é uma forma de diferenciação altamente eficaz, né, para qualquer tipo de firma. E a Mariana Mazzucato, né, economista, ela tem mostrado que o poder público tem um papel fundamental, viu, Doniel, nessa questão da inovação, tá? E todos os órgãos internacionais mostram isso nos seus relatórios. É só dar um Google aí, PDF, busca Fórum Econômico Mundial, enfim, Banco Mundial, todo mundo defende a questão da inovação. E o Nobel de Economia do ano passado, né, eles ganharam, os 3 economistas ganharam, né, o Mokiro, o Agnon e o Howitt, com essa síntese. Eles ganharam o Nobel porque eles explicaram o crescimento econômico impulsionado pela inovação. Então, assim, pessoal, eu não estou inventando absolutamente nada. Ok? Isso aqui é uma base científica sólida e está disponível para todos. Pessoal, a Organização Mundial de Propriedade Industrial, todo ano ela publica um relatório que mostra como é que é o investimento, o volume de investimento dos vários setores econômicos de maior destaque. Não é à toa que o setor de software e de TIC, né, de tecnologia de informação e comunicação, são os que mais investem. A primeira empresa do mundo que atingiu $1 trilhão, né, de valor de mercado foi a NVIDIA, que faz o quê? Microchip, multilayer, que é usado em tudo, né, do alfinete ao foguete. Tá? Então, eu destaquei aqui, ó, software, TIC, farmácia, biotecnologia, empresas de hardware e equipamento elétrico. Esses caras, se não inovarem, eles morrem. Simples assim, tá? Mas mostram para vocês o nível de investimento, né, que é na casa de bilhão. Começa com 100 bi de investimento. O setor como um todo no mundo, analisando 139 países, tá? Isso está no relatório que vocês podem baixar também, está disponível no Google, tá? E aqui eu trago a posição do Brasil nesse índice global de inovação. O Brasil perdeu uma posição de 24 para 25, né? A gente, de 23 para 24, desculpe. O Brasil está na 52ª de 139 países. Então, quem sabe a gente não consegue gagar um pouquinho, o setor portuário ajuda a gente a subir um pouquinho e chegar nos top 40, nos top 40, nos top 30 e por aí vai. Tá? Então, só para vocês verem assim que tem muito trabalho para ser feito. Agora chegou o nosso momento aqui. Pessoal, vários setores já possuem legislações que incentivam e fomentam a inovação. Eu trouxe aqui algumas legislações que mostram que o Brasil tem um sistema de ciência e tecnologia robusto, viu, Bruno? Que tem instrumentos de fomento, de financiamento de P&D, pesquisa e desenvolvimento, e que vários setores de infraestrutura já estão nessa há décadas. Petróleo e gás, energia elétrica, mineração, infrarrodoviária, recentemente ferrovia. Todo mundo tem na sua lei dispositivos para fomentar a inovação. Quem é que não tem? Exatamente, o nosso setor portuário. A nossa lei não cita a palavra inovação, a nossa lei não cita a palavra tecnologia, a nossa lei não cita a palavra ciência, a nossa lei não cita a palavra desenvolvimento tecnológico. E a gente está falando aqui de inovação. Já é um alerta, né, para a gente poder mudar. E o Sérgio Aquino, juntamente com outras instituições, estão trabalhando forte no PL 733 para introduzir inovação no PL 733. Nós temos uma nova lei que fale disso, como fala as outras leis dos outros setores. Tá? Agora, vejam só que coisa interessante. Tem pelo menos 2 formas de você pensar a questão da inovação. Você pode querer criar, gerar inovação ou comprar. Então, se eu perguntar aqui para todo mundo de Porto, vocês inovam? Claro, inovam todo ano. O que é que você faz? Não, eu comprei um caminhão elétrico. Porra, legal. E você? Não, comprei um drone com IA. Poxa, bacana. E você? Ah, estou pensando em comprar um STS elétrico. Tudo inovação? É. Aí eu pergunto, quem é teu diretor de inovação? Não, não tem. Quem foi que comprou isso aí? Não, foi o cara de operação. Beleza. Qual é o teu budget de inovação? Não, não tem. Isso aqui é o budget de operação. Quem é a tua política interna, corporativa de inovação? Não, não tenho. Isso aqui está no meu plano de negócio. Desculpa, cara. Não é inovação. Você comprou um material elétrico, um equipamento elétrico, só. Agora, a questão não é que você troca um pelo outro. Você tem que fazer os dois. E onde é que a gente está pecando, pessoal? Criar inovação. Porque ali você não tem o quê? Dependência de importação. Ali você tem uma soberania corporativa e de conhecimento da sua firma, porque o seu conhecimento, a sua informação, ela é ativo e intangível que você tem que valorizar. Esse é que é o ponto. Alguns números de Brasil. FINEP, maior financiadora, né, que nós temos para P&D. Olha só, pessoal. Olhem esse número. Pessoal, em 3 anos, a FINEP investiu 46 bi. Eu falei que investimento portuário ano passado foi na faixa de 15 bi. A FINEP fez 46 em 3 anos. Divide por 3 para ver mais ou menos quanto é que dá isso daí.
Então, a gente tem que ter pelo menos R$1 disso para Porto. Olha só que coisa bacana. Desses 46, 13,4 subvenção econômica, fundo perdido. Não retornável, não reembolsável. Não é empréstimo, não é financiamento bancário. Isso aqui é fundo perdido. Por que o Porto não pode ter isso também, ô Cauê? Eu também quero esse dinheiro para fazer projeto. Tá? E olha só, 5.300 projetos, mais de 2.100 empresas, das quais a maioria é o quê? Micro, pequena e média empresa brasileira no Brasil, gente. Isso é fantástico. Quantas dessas são portuárias ou startups para Porto? Boa pergunta. Pessoal, temos aqui 2 rotas de inovação, vou passar rapidamente, tá? A primeira é o que a lei de portos atual diz, melhor eficiência, se modernize, vou comprar equipamento elétrico, show de bola, maravilha, está tudo certo. A outra rota é, eu vou prospectar novos negócios, vou saber como é que eu uso melhor minha área portuária, vou saber como é que eu consigo desenvolver modelos de negócio que não existem hoje, que eu quero faturar em cima. Qual é a diferença, pessoal, básica, Bruno, entre uma coisa e outra? R$1 para quem acertar. Essa daqui de baixo é risco, é custo, e ninguém quer fazer. Gente, se você não gosta de risco, desculpa, o teu lugar não é iniciativa privada. Quem pega um contrato de arrendamento, quem pega um TUP, é risco pra caramba. Porque tudo que acontece é risco que você tem que engolir. Por que não pode engolir risco de inovação, de pesquisa? Qual é o medo? Que bicho é esse? Que dragão é esse que ninguém pode encarar? Essa é uma boa pergunta. Olha só as oportunidades que a gente tem hoje. E o painel 3 trouxe outra oportunidade. Inovar em questão trabalhista portuária, inovar em questão de evolução do trabalho portuário, inovar em questão da função do trabalhador portuário, inovar em questão do desempenho, da medição desse trabalho, da sua alocação, da sua divisão. Tudo é inovação, não só tecnologia. Tá? Então, nós temos aqui várias oportunidades que a gente está trabalhando, mas está trabalhando cada um por si, sem olhar para o lado, assim, meio querendo se virar sozinho, sem querer, né, construir uma coletividade em prol da inovação. É isso que a gente defende. O que a gente tem feito como ministério, né, mudando de nome aí a cada 4 anos, né, em cima disso daí? Tudo isso aqui eu participei. Graças a Deus eu tive a oportunidade de participar de todos esses projetos. Alguns não funcionaram, outros mais ou menos, outros nem mal começaram, já foram, né, abortados, infelizmente. Tá? Mas a gente tentou. E tentou com o quê? Com recursos de orçamento, que cada ano é bloqueado, e com PAC 2, quando o PAC 2 tinha dinheiro. A gente nunca foi atrás da FINEP. Minha culpa, tá? Eu também tenho grande culpa nisso aí, então não vou tirar a minha, não, tá? Então, a questão é, isso daqui é bacana como experiência, como tentativa, mas a gente trabalhou muito tempo e o resultado foi pífio. E o que a gente está fazendo agora? Estamos tentando um novo ciclo para ver se a gente consegue se levantar, tá? Então, coloquei aqui, olha só, programa Naveg Simples, que a gente vai o quê? Definir diretrizes e uma coletividade para poder discutir inovação. Temos 6 grupos de trabalho nesse Naveg Simples. Um deles é novos negócios portuários. Não é aumentar a capacidade, é novos negócios portuários mesmo. Tá? PDI Portos. Hoje mesmo fiz uma reunião, a gente vai ter uma portaria que vai instaurar, viu, Caio? A Política Nacional de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação no setor de portos, para TUP e para Porto Organizado. Todo mundo envolvido. Caravanas da Inovação, a gente está fazendo, a próxima é Maceió, dia 1 e 2 de julho, todos convidados para estar lá em Maceió, tá, para a gente poder fazer a caravana. E o programa Inova Portos, que vai ser lançado após a portaria de PDI, tá certo? Então, trouxe aqui só um breve, né, snapshot aqui de como foi a caravana de Paranaguá no mês passado. Né, em maio, a gente faz visita aos terminais, visita a centro de pesquisa, laboratórios, Senai, etc. E fazemos também os debates, né, que são painéis como esse daqui que a gente está participando. E o que a gente espera obter no final, pessoal? No mínimo, a gente tem que ter uma cultura nossa de inovação. Pelo menos isso. Será que é tão difícil assim? Todo mundo tem essa cultura. Onde é que está a nossa? A gente tem que buscar isso. Deixo elencado aqui para vocês poderem ver. Oportunidades para as empresas, Daniel. Também elenquei algumas aqui, tá? Então, captar recurso público, né? Você tentar identificar sinergia, né, você aumentar o seu faturamento com receita acessória, com novos negócios que não tem hoje, construir um portfólio de ativo de propriedade industrial, ganhar dinheiro com royalties, pessoal. Isso é possível, sim, para uma empresa portuária. Nossa, e tanta coisa bacana que a gente pode fazer.
Temos também oportunidades para os profissionais, né? Melhorar a sua empregabilidade, melhorar a sua capacidade de se adaptar a novas tecnologias, que é o que estava sendo discutido no ponto de vista do trabalhador no painel anterior. E eu trouxe aqui, que é a minha mensagem final, 7 fatores críticos para isso dar certo. Tá? Pelo menos é o que eu acredito, é o meu dogma que eu tenho defendido e tenho viajado o Brasil apresentando isso. A gente tem que tomar decisão. Ficar em cima do muro não dá. Esse tempo acabou, está tudo muito rápido, não tem mais tempo. 1 ano faz uma grande diferença. A gente tem que se comunicar mais, é o que a gente está fazendo aqui com a FENOP. A gente tem que se desafiar, a começar do nosso chefe. Primeiro você vende a ideia dentro de casa, para depois você sair e tentar conseguir o recurso. Engajar as equipes. A gente tem que compartilhar conhecimento e informação. Temos que investir, e não só com o nosso dinheiro, com o dinheiro público, que eu falei que a FINEP tem. Vamos atrás da FINEP, fazer projeto. E persistir. Voo de galinha não adianta, tem que ser algo permanente. E a pergunta remanesce. Cauim, qual é o porto que você quer ter daqui a 15, 20, 25 anos? Meus queridos, inovar é preciso. Contamos com vocês, eu estou do lado do setor público aqui, vocês estão do lado do setor privado, e somente juntos a gente vai conseguir encontrar a nossa solução, solução Brasil, solução portos do século XXI, solução de inovação. Obrigado a todos, espero que aproveitem bastante o evento. Excelente, Tetsu. E assim, é uma das visões que a gente traz relacionadas ao setor portuário, das oportunidades que a gente tem, né? Então, muitas vezes o empresário tradicionalmente pensa em linhas de crédito, em pegar empréstimo com o banco, mas a gente se esquece que existem esses vários editais que estão aí carentes de novos projetos e de novas oportunidades. E falando em projetos, falando em oportunidades, Cauim, o que você gostaria de trazer para a gente relacionado a esse tema de inovação? Bacana. Eu trouxe uma apresentação, vou fazer lá. Obrigado pelo convite, obrigado, Sérgio, obrigado, FENOP. Deixa eu ir lá para o púlpito. Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Cauim, eu sou diretor de operações da Geoterminais. Vou começar aqui minha apresentação. Bom, eu tenho mais de 20 anos de experiência, 18 anos dedicados para o segmento de líquidos. Tá? Eu trabalho na Geoterminais, é o maior terminal de granéis líquidos do Porto de Santos. Nós temos 47% do market share da movimentação do porto, com 37% da capacidade instalada. Isso é um motivo de muito orgulho, porque isso mostra o quão produtivos nós somos. Nós, em 2023, começamos uma nova página na nossa história, que foi a expansão das nossas operações, migrando para o segmento de sólidos na região norte do país, no distrito de Novo Remanso, em Itacoatiara. Essa operação começou pequenininha, mas vocês podem observar que ela já tem uma movimentação expressiva, com uma projeção para esse ano de mais ou menos 4 milhões de toneladas de movimentação de sólidos, movimentação de soja e milho. Tá? Nós temos mais ou menos 700 colaboradores, diversas certificações, e eu vou falar aqui especificamente do segmento de líquidos. Tá? Então, aqui é uma planta, uma visão aérea da nossa unidade, do nosso complexo, que fica na margem esquerda do Porto de Santos. São 284 tanques de armazenagem que nós temos lá, com 4 berços de atracação, sendo um deles privativos, 57 plataformas de carregamento rodoviário e descarga rodoviária, ou seja, nós temos uma infraestrutura muito parruda. Tá? O que isso tem a ver com inovação? Queria dar aqui um overview para vocês. A inovação, pessoal, e Tetsu falou muito bem, mas eu vou falar um pouco sobre o que a gente enxerga. Né? Inovar não é apenas fazer diferente, lógico que tem conexões com tecnologia, mas é principalmente saber se você está na vanguarda de determinado segmento, se você tem algum pioneirismo, como é que você trata essa relação. Então, eu vou trazer aqui para vocês uma abordagem um pouco diferente do que geralmente
Todas as empresas buscam, nós não somos diferentes. A empresa está sempre buscando inovar para ter melhor produtividade, olhar o nosso ecossistema, buscar novas receitas, mas nós estamos num segmento que tem um apelo muito grande de segurança. Tá? A GEL ela movimenta hoje mais ou menos 45 tipos de produto, e a maioria deles são líquidos inflamáveis. Tá? Então, os nossos investimentos, nossa linha ali de receita, ela tem uma parte dedicada para programas de inovação voltados para a segurança. Em 2023, nós terminamos a construção do nosso pier, do segundo pier, que ele foi doado para a autoridade portuária, e nós submetemos ele para uma premiação internacional. E nós fomos premiados, né, numa premiação que se chama Global Tank Storage Awards, na Bélgica, concorrendo com diversas empresas do mundo. E eu vou mostrar aqui um pouco do vídeo que vai ilustrar o porquê que nós ganhamos, e eu já vou falar na sequência, porque é bem técnico, tem alguns equipamentos, então o vídeo vai ajudar a clarear aqui para vocês. Tá? Estou correndo um pouquinho por causa do tempo. I am the Operational Control Supervisor of a geotherminal, the largest bulk liquid terminal in Santos Port. Up until 2023, we used to operate with 3 mooring berths, but looking for a better customer experience, since we have 53% of the market share in bulk liquid, we decided to come together and build our 4th berth called a GeoSP, the most modern berth of Santos Port. Not only that, it also has capacity of operating with vessels of 80,000 deadweight and 15-meter draft. Let's see our pier. Mooring system with 11 quick-release hooks, with capacity of 100 tons each, allowing the fast and easy release of the mooring lines even under full load condition. Each hook is also endowed with a winder to pull the lines, reducing the effort of the workers. System composed of emergency shut-off valves installed in the extremity of all pipelines, with the possibility of triggering on-site in a safe distance of 30 meters or remotely at the control room. Continuous monitoring of the operational pipeline pressure through pressure transmitters with alarms at the control room. Emergency disconnection safety systems, also known as breakaway valve, that guarantees the safe transfer of liquids through the hoses and pipelines. If a dangerous situation occurs, for example, due to the sudden departure of a ship, which is still connected to the hoses, the breakaway valve ensures a safe and spill-free separation. Firefighting system with 2 fixed water or foam cannons that can be triggered manually on a 12-meter high tower or by remote control on a safe distance above 100 meters. Leaking detection system composed of level sensors capable of detecting density changes and a dedicated supervisory system. This way, it is possible to differ what is simply rainwater and what is a product. And this is our berth at GeoSP. I hope you all liked it. Bye. Bom, então, pessoal, tem muitas coisas que tem aqui que elas já existiam. Elas existem no mercado, principalmente lá fora. Mas por que eu trouxe aqui como uma inovação? Porque alguns equipamentos que vocês viram ali, como o sistema de combate a incêndio, que é feito por controle remoto, ou seja, você não tem uma exposição dos colaboradores,
o sistema breakaway, que é tipo um fusível, que fica na ponta do mangote e no manifold de terra, que se numa suposição de um afastamento do navio, o mangote ele romper, ele fecha e trava a extremidade do mangote sem ter vazamento para o estuário. O sistema de controle de vazamento, diferenciando água. Nós fomos pioneiros em muitos desses investimentos e dessas instalações que hoje tem no Porto de Santos. Então, isso é um ponto que a gente encara como uma inovação, de você ser lembrado e percebido pelos clientes e trazendo valor. Né? Valor além da produtividade, da performance, que importa também, né? No final das contas, a gente está falando aqui de dinheiro, mas todos os clientes desse segmento, de todos, na verdade, eles também estão preocupados com as questões ambientais e questões de segurança. Tá? Seguindo aqui na minha apresentação, nós também demos um passo, fomos os primeiros no segmento de líquidos a instalar medidores de oxigênio nos tanques. Tá? Esse é um projeto pioneiríssimo no Brasil ainda. Essa instalação ela serve para proteger a tancagem, principalmente no espaço vapor dos tanques. Então, o segmento que a movimentação de líquido inflamável, ela precisa de uma inertização que é feita com nitrogênio. E muito tempo essa inertização ela sempre foi feita com controle através de válvulas medindo pressão do tanque. Essa instalação ela mede realmente quanto tem de nitrogênio dentro do tanque, com conexão a um supervisório em tempo real. Tá? Esse projeto nós desenvolvemos com alguns parceiros e ele tem sido objeto de muitos estudos e acompanhamento até de concorrentes nossos, porque nós conseguimos destravar uma dificuldade que existia no segmento e fizemos essa implementação. Além disso, eu queria passar também, entendo, para o campo do nitrogênio. Nós instalamos recentemente uma unidade produtora de nitrogênio. Pessoal, o nitrogênio ele é o principal insumo na movimentação de granéis líquidos, porque com o nitrogênio você inertiza os tanques, você faz as manobras de empurrar o PIG, que é um artefato que você coloca na tubulação até esgotar todo o trecho, e ele praticamente ele corresponde à segunda linha de custo de qualquer terminal do nosso segmento. E qual era o nosso grande dilema na época? Nós tínhamos 2 fornecedores e um desses fornecedores ele não ia conseguir sustentar a operação dele pelo custo logístico e ele queria ou aumentar significativamente o preço ou sair do negócio. E nós ficaríamos dependentes de um único player de abastecimento de nitrogênio. O que nós desenvolvemos lá? Nitrogênio ele está no ar. Tá? Ele é um recurso infinito. 78% do ar ele é composto por nitrogênio. Então, junto com esse parceiro que fornecia e não conseguia manter o custo logístico dele, nós desenvolvemos uma unidade local de produção de nitrogênio, e hoje os terminais têm 1/3 do abastecimento do nitrogênio feito por esse equipamento que se chama PSA. Deu tão certo esse projeto que nós já estamos expandindo para a segunda unidade e praticamente a gente vai ficar autônomo na produção de nitrogênio para as nossas operações. E, além disso, claro, a gente capturou uma redução de mais ou menos 33% na redução de custo desse insumo. Então, também, esse é um investimento que aí já é mais indo para o viés do custeio da operação, que a gente conseguiu dar um passo à frente. Então, tem uma equipe ali muito dedicada para esses desenvolvimentos. Indo agora para o campo da digitalização, que aqui a gente trouxe muito mais num caráter pelo apelo tecnológico, tá? Porque digitalização, no final das contas, hoje você está transformando papel no digital, então você tem uma série de oportunidades relacionadas a checklists de operação, mas nós fomos além. Tá? Com os nossos parceiros, a gente desenvolveu intertravamentos dentro do nosso processo, alertas, lista mestre de operações passadas para, no tempo real, apontar para o operador determinados caminhos que ele precisa seguir, seja numa adequação de tanque, seja numa transferência ou numa montagem. E a AGEL ela foi pioneira também no desenvolvimento de lacração digital. Tá? O nosso segmento tem uma preocupação muito grande com desvio de carga e adulteração de carga. Então, um dos clientes nos desafiou
a ter um sistema que ele tivesse rastreamento e ele tivesse um intertravamento para garantir que aqueles lacres que vão ser colocados nos caminhões-tanque, eles seriam os mesmos lacres que iam chegar no destino, e também garantir que todos os pontos de lacres dos caminhões tivessem sido realizados. Então, a gente acolheu esse desafio, entendeu a importância do negócio. Junto com o desenvolvedor nosso, nós desenhamos a lógica e nós conseguimos subir essa novidade. Então, esse é um movimento que hoje nós temos orgulho de dizer que praticamente só a GEL tem no segmento, tá? E, naturalmente, com investimento muito grande em hardware. E aqui, caminhando para a parte final da apresentação, o Tetsu falou um negócio super importante. Porque, para você manter todo esse programa de forma sustentável dentro de qualquer organização, você precisa ter um plano estratégico. Isso tem que ser discutido no board. Tá? Então, essa é uma rotina que todas as empresas têm, né, ou deveriam ter. A GEL não é diferente, ela tem. Então, a discussão sobre inovação, ela nasce no plano estratégico, ela é desdobrada, nós temos uma área específica de inovação, tá? Temos um roadmap que é realizado e feito follow-up ao longo do ano. E, além disso, nós temos outras iniciativas dentro da própria organização com programas que estimulem as pessoas a participar. Né? A gente tem alguns nomes lá que a gente batizou, como Trocando Ideias, e nós temos um engajamento muito grande. Então, dessas dinâmicas, saíram outras pequenas inovações, que não deu para trazer aqui por conta do tempo, mas que fortalecem uma cultura inovadora. Tá? Então, isso é super importante, aí pegando o gancho, Tetsu, que é realmente só dessa forma que você vai ter algo sustentável, porque senão você vai viver de lampejos, né? E aí você não tem um programa sustentável. Bom, pessoal, queria agradecer novamente, minha apresentação foi essa. Muito obrigado, Sérgio, pelo convite, e fico à disposição para maiores esclarecimentos. Excelente apresentação, Caioim. E assim, a gente vê como a GEL vem performando, vem olhando para a inovação, mesmo quando a gente tem já uma estrutura robusta, uma estrutura muito bem organizada. Então, a inovação ela parte muito de você ter esse caminho muito bem estruturado, muito bem desenhado, e pensando justamente, né, nessa robustez, nessa estrutura muito bem estruturada, bem organizada. Bruno, fala para a gente um pouquinho de como que a inovação tem sido construída dentro da AGEMA, né? A AGEMA que é um dos grandes grupos que a gente tem hoje dentro do setor, não só portuário, mas de logística, infraestrutura. Como é que isso se transforma em novos negócios para um negócio que já é tão grande? Maravilha. Tem tudo, cara. Os caras têm hidrovia, ferrovia, apoio marítimo. Não, maravilha. Obrigado aí. Dizer da minha felicidade de participar aqui desse painel e de falar de um tema que realmente eu me entusiasmo, eu gosto muito, faz parte também do meu crescimento profissional. Eu sempre busquei pensar diferente, trazer coisas diferentes, buscar desenvolver as culturas para favorecer a inovação dentro do grupo, né? E pegando o gancho do que Daniel, o Tetsu, depois do que vocês falaram aqui, me resta muito mais ratificar, né, e trazer um pouquinho da nossa experiência prática de fato, para trazer um olhar pragmático, né, de como a gente pode, de fato, trazer aspectos de inovação e também a influência da tecnologia, de forma como ela está chegando nos dias atuais, né, pela velocidade, pela quantidade de ferramentas que hoje estão disponíveis e de fácil acesso, né, e que hoje já trazem de forma significativa um ganho de produtividade em todos os elementos da cadeia, né? Então, cabe a gente fazer uso de toda essa gama de tecnologias, de todos esses dispositivos que hoje têm a nosso favor com a inteligência artificial e tudo que vem a reboque, para que a gente coloque na prática lá do dia a dia e melhore os processos, né? O nosso grupo, como o Daniel colocou, de fato, ele já tem, ele nasceu com a cultura de inovar, né?
pelo próprio histórico de diversificação que o presidente do grupo, que mandou um abraço, Sérgio, está chegando aqui, pediu desculpa, deu um choque aí, mas está chegando aí junto com a gente. Ele também, que é um grande entusiasta do assunto, né, no alto da sua experiência, ele é um dos grandes provocadores do pensar diferente lá dentro do nosso grupo. E esse DNA a gente tem conduzido dentro da estrutura da empresa, né? Então, a diversificação ao longo do tempo foi trazendo esse DNA de inovação para dentro da empresa. A gente começou lá como operador portuário, depois a gente trouxe a parte de transporte marítimo, nós somos uma EBN, nós fazemos cabotagem de combustíveis líquidos, depois veio o próprio uso aí do container, mas não... O container foi citado aqui como uma inovação no transporte de carga. A gente foi inovador lá no Nordeste ao utilizar ele na aplicação na construção de soluções para negócios, a construção modular, né? Somos operadores de logística e armazenagem e, como o Tétis falou aí, também administramos aeroportos, né? E até, Tétis, pegando o gancho disso, a questão de aeroportos, por exemplo, para você ver como é importante você ter uma cultura bem definida dentro da empresa e um olhar provocativo no sentido de desenvolver não só processos, mas também pessoas, como também trazer ofertas inovadoras, né? Pensar diferente. E hoje a gente olha, por exemplo, pegando o gancho de aeroportos, a gente olha aeroportos como não somente o commodity da operação, que seria a passagem das pessoas, mas a gente olha os equipamentos que a gente tem com um olhar amplo de integrar a logística e a movimentação de carga dentro do sítio aeroportuário que a gente tem à disposição, e lá a gente tem conseguido atrair ofertas de novos negócios e aí incrementar um percentual X de receita, além da movimentação dos próprios passageiros. Então, esse é o olhar pragmático, né, que eu gostaria de trazer e que tem muito dentro do nosso grupo, e não é um processo de fazer por fazer. A gente realmente também passou por etapas de construção, né? Antes de trabalhar nessa parte de projetos e desenvolvimento de negócios estratégicos, eu tinha sob minha responsabilidade a parte de tecnologia e a parte administrativa do grupo, e a gente sempre trabalhou no desenvolvimento da criação dessa cultura de inovação para prestigiar as grandes ideias, as pequenas ideias também, e das pequenas ideias a gente vai melhorando, vai potencializando e vem grandes resultados também. Isso é importante destacar. Não existe, a gente sempre teve essa cultura de colocar que não existe ideia ruim. Vamos discutir as ideias, vamos colocar ela no funil, né, fazer o questionamento, colocar ela em etapas de análise para ver o que é que ela vai trazer de fato de resultado, para a gente priorizar e colocar ela na cadeia de desenvolvimento. E aí são desses processos que a gente foi conseguindo juntar equipes multidisciplinares dentro desses comitês que a gente foi criando, né, e através desse pensar diferente, que cada um trazia sobre os desafios, a gente foi inovando e trazendo soluções para dentro e para fora, né? E aí eu acho que trazer um pouquinho do olhar para dentro é importante, porque nós somos o agente da transformação, que foi colocado aí pelo Tétis, muito bem colocado, esse olhar da política pública de incentivar o desenvolvimento da inovação é fundamental. Então, está de parabéns, realmente, a iniciativa de colocar, inclusive, um olhar direcionado para a questão portuária, de fato, né? Carece de verdade a gente olhar e pensar em inovar, mas também trazer tecnologias de forma a serem apoiadas diretamente pela iniciativa pública, porque do lado privado, se a gente fizer a nossa parte pragmaticamente fazendo como vocês fizeram, como nós buscamos fazer, não tenham dúvida de que a gente vai conseguir transformar, Tétis, e quem sabe dar aquela resposta que você provocou no início da pergunta, né? Eu acho que essa resposta ela precisa ser construída. Eu acho que a gente não consegue hoje ter a dimensão
de dizer o que é que a gente vai conseguir ver lá em 2046, daqui a 10 anos, onde estaremos nós, né? Exatamente, onde estaremos nós nesse mundo, né? E onde a tecnologia, com essa velocidade, que chega às vezes até a assustar, vai nos colocar no patamar de produtividade, de fazer diferente as coisas, né? Pegando mais um exemplo pragmático lá no nosso dia a dia mesmo, das rotinas, né? A gente investiu há alguns 3 anos atrás, a gente investiu no desenvolvimento de uma solução para um sistema, para automatizar o processo que a gente alugava esse sistema, né? Decidimos, vamos primarizar esse sistema. Já tem uma ideia do próprio Dr. Manuel, naquele, Bruno, coloca aí para ver se a gente fica com a tecnologia na mão. E no primeiro momento eu fiquei, doutor, não é o nosso core, vamos desenvolver, mas vamos enfrentar para ver o que é que a gente consegue. E aí, no meio do caminho, a gente foi conseguindo observar o tamanho do ganho que a gente conseguiu ter em internalizar esse processo, porque a gente ficou com o código-fonte na mão, a gente ficou com a capacidade adaptativa de colocar esse sistema para qualquer lugar que a gente fosse, né? Então, esse processo ele nos deu uma força comercial e operacional muito gigante, porque, por exemplo, no dia a dia, os clientes nos provocar aqui, Beto, lá do Tecom, que vivenciou do outro lado, na época em que ele esteve lá, um pouco disso, né? Os terminais portuários em que a gente prestou o serviço de integração logística nos demandavam determinadas informações, e aí o que é que acontece? Eu tinha um gap de produtividade para desenvolver a solução da forma como ela chegava a ser provocada. E hoje, inclusive com a advento, eu tomei um susto há 15 dias atrás com uma coordenadora nossa lá, eu não conhecia essa habilidade dela, e a gente estava discutindo sobre dores, né, sobre dificuldades, e aí ela internalizou isso, levou calada, levou para casa. 15 dias depois ela voltou para a gente com um módulo de uma parte do sistema que a gente antes tinha que ter contratado uma empresa para desenvolver, e hoje, com a inteligência artificial, com cloud, por exemplo, que é uma ferramenta acessível de low-code para qualquer pessoa desenvolver um sistema. Qualquer pessoa, claro, tem que ter, né, tem que pensar, tem que provocar para que ela dê aquilo que você busca, né? E ela voltou com esse módulo 99% pronto. Eu digo, pronto, então agora vamos virar uma software house aqui. Eu agora vou vender, pronto, Teto. Já inovando aqui, já imagino que a gente vai conseguir chegar a vender software daqui a um tempo, se a gente conseguir continuar nessa pegada aí. Mas é isso, o que eu gostaria de trazer realmente é esse olhar pragmático, né? Dizer que, para fora, olhando a logística de uma forma ampla, né, como foi bem colocado aqui, eu acho que tem várias oportunidades quando a gente pensa em fazer a integração de todos os elos da cadeia, tá? Desde a parte da origem, da parte de movimentação, seja pelo modal que for, visando a criação de uma gama de dados que podem ser transformados em informação, e que essas informações deem subsídio e suporte para melhorar a produtividade, e até mesmo ser transformada em negócio, né? E por aí vai. Então, olhar a cadeia logística portuária amplamente, desde a sua origem até o seu destino, entender o fluxo de carga, entender a dinâmica operativa de todo o fluxo que faz essa carga ser movimentada, os agentes que participam dela, quais as dificuldades que esses agentes trazem para essa movimentação, para essa cadeia. Desde o produtor, por exemplo, quando a gente fala do agro, né, eu tenho participado muito, inclusive, disso. É um dos projetos que a gente tem para desenvolver lá em Suape, né, que é levar commodities agrícolas. Então, eu tenho participado da dor do produtor rural, lá da fazenda, em escoar a sua produção e direcionar isso num fluxo logístico
cadenciado, programado, planejado e eficiente do ponto de vista de armazenagem e do ponto de vista de operação portuária e além, né, até a chegada ao seu destino final lá ao cliente. Então, em cada parte desse processo, eu gosto de falar sempre, quando você tem um grande problema, você divide ele em partes e vai analisando e vai provocando e vai trazendo as melhorias, né? Então, em cada parte desse processo que você vai analisando da origem ao fim, você vai encontrando realmente soluções e com um olhar de inovação e com a tecnologia que hoje a gente colocou aqui, que a gente falou, sem dúvida nenhuma, a gente vai conseguir melhorar de forma pragmática aí, a produtividade da cadeia, dos sistemas portuários e do fluxo logístico como um todo, né? Minha mãe gosta de falar que a dor ensina a chorar. E hoje eu consigo dizer para ela que a dor nos ensina a inovar, né? Então, ela dizia, meu filho, a dor nos ensina a chorar. Eu digo, a dor nos ensina a inovar, mãe. Então, hoje a gente consegue olhar diferente sobre isso, né? E não precisa chorar para inovar. Exatamente. Exatamente. Eu acho que as dores, né, Tetson, que a gente tanto fala em dor, eu gosto sempre de falar que dor são as oportunidades, né? Eu gosto sempre de falar de oportunidades e provocar essas oportunidades para que a gente, de fato, potencialize e inove aí. Mas era isso, pessoal, era trazer só um pouco aí desse olhar mais pragmático mesmo do fazer, né? A gente tem feito isso tem trazido bons resultados, de fato, e apoiado com boas políticas públicas, com exemplos, com benchmark, que são importantes também. A gente aprende, pegar a fala do Daniel também, acho que é importantíssimo aí o fator humano, de fato, no processo de inovação. Ele precisa ser desenvolvido, ele precisa ser incentivado, ele precisa ser mostrado como exemplo para que, dessa forma, você engaje outras pessoas e fortaleça a cultura de desenvolvimento da inovação. Era isso, pessoal. Daniel, se você me permite aqui, o Bruno me lembrou um exemplo. Não é questão de barrismo, não. A gente tem que reconhecer quem é bom, né, Bruno? Então, fazer o quê? Né? São os benchmarks. A Autoridade Portuária de Suape, né, junto com o César, do Porto Digital lá do Recife, desenvolveu um PMS, né, um sistema de gerenciamento da operação portuária. Patentearam os softwares, tá, e estão querendo agora participar de editais para vender esse PMS customizado para o cliente que adquirir, baseado na experiência Suape. Cara, qual é o porto que vai pensar num negócio desse? Criar um troço, um software, um sistema para ficar vendendo no mercado, cara. Compra logo. Não. Eles entenderam que aquele conhecimento, aquelas patentes, aquela estratégia era interessante para o porto de Suape e estão fazendo isso. Então, vai na linha do que você está falando em relação a essa tua gerente que chegou 15 dias depois, né? E também o que, né, o Cauim falou, né, que internamente também eles verificaram, cara, vamos fazer o nitrogênio aqui, vamos verticalizar e parar da dependência de um cara só. É disso que a gente está falando, né? Então, parabéns aí pelos exemplos, né? Ambos. Obrigado, Daniel. Desculpa aí, cara. Meu mestre de cerimônias, temos perguntas? Até o momento não temos nenhuma pergunta. Muito obrigado. Temos perguntas? Não? Perfeito. Então, eu gostaria de trazer aqui, né, antes da gente seguir para o nosso momento final, acho que esse momento de debate é muito rico, e eu queria começar contigo, Tetson. A gente participa, inclusive faço parte, né, representando a FENOP, de um dos GTs que tu falaste, sobre a construção do nosso PDI, de como isso tem sido estruturado. E dentro dos nossos debates, dentro dessa construção, acho que ver a política materializada vai ser uma coisa que vai dar muito respaldo, acho que para todo mundo que está nessa sala, para outras pessoas que fazem parte do setor portuário, internalizar a inovação não só como um oba-oba ou como uma coisa que é legal de fazer, mas eu olho muito para o que a gente tinha na política ambiental. Até a ISO 14001, por exemplo, era sempre um nice to have ter uma política ambiental, a gente trazer isso dentro do discurso corporativo, mas hoje a gente percebe que a temática ambiental ela não é discurso. Ela não é só uma coisa que a gente cuida da sustentabilidade dentro das nossas operações. Isso se desdobrou
numa temática muito maior, né? no ESG, que hoje faz parte do core das operações e faz parte cada vez mais dentro do nosso dia a dia operacional. E aí, a pergunta que eu te faço, olhando para quando finalmente esse filho nascer, né? Quando a gente tiver essa política estruturada, como a gente vai manter essa chama da inovação acesa a partir agora desse marco, vou chamar de marco legal da inovação do setor portuário, desse primeiro passo, óbvio, a gente tem a 12.815, tem aí o PL que está em discussão também, trazendo a visão da inovação para dentro do setor portuário, mas até pensando na própria provocação da tua fala, como é que a gente mantém essa chama viva da inovação até que a gente chegue nesse porto do futuro, que na verdade já é presente, né? Daniel, obrigado pela pergunta. Cara, essa é uma dor que eu tenho. Eu sou servidor público, né, de carreira, e eu sempre tenho medo que a cada 4 anos querem reinventar o Brasil. Eu sempre tenho esse medo, né? Então, assim, para manter uma política dessa, pode ser em qualquer área, não é só inovação, não. Em qualquer área que você imaginar, né? Enfim, investimento em geral. Ou o setor privado, né, aquele que é o setor regulado, que recebe a política pública e que executa por uma questão regulatória normativa a política pública, ele diz, eu preciso e quero fazer isso, ou a tendência é morrer mesmo. Então não adianta publicar lei, publicar coisa, porque o que tem de lei aí no Brasil que não funciona, que está parada, está engavetada, Cauim, cara, dá para elencar um monte. Eu mesmo trabalhei numa lei, no governo passado a gente fez uma medida provisória, aprovamos a lei no Congresso, a lei está aí, vigente, e não está sendo usada. Eu passei por isso que eu tenho esse medo, essa frustração, né, esse temor interno. Então, assim, vai ser publicado na portaria, que é um ato administrativo mais simples, não é uma lei, né? Por isso que eu coloco tanta fé no PL 733 em relação à inovação, que ele tem que ter um capítulo só disso. Então, a lei é mais difícil de você quebrar. A portaria não, pô, né? Vai que entra um ministro ano que vem e diz assim, cara, não gosto disso, tem nada a ver com inovação, vou revogar a portaria. Ele pode fazer isso. Gente, eu sempre falo o seguinte, me desculpe até, tá, pessoal? A minha franqueza aqui, às vezes tem um sincericídio, né? Mas de vez em quando é bom. Se eu não fizer nada em inovação e passar o dia, sei lá, fazendo... O meu salário não muda. Todo dia, primeiro dia útil do mês, ele pinga lá. Até eu me aposentar. Então não é melhor fazer uma coisa bacana? Usar teu tempo, tua inteligência para agregar valor ao Brasil, ao setor portuário? Mas o Tetsu sozinho, juntamente com a equipe, né, juntamente com o ministro, não adianta. Ou o setor diz, eu preciso de instrumento para inovar, eu quero dinheiro barato para inovar, eu quero dinheiro a fundo perdido para inovar, senão nada vai acontecer. Então eu faço um apelo de coração, quase joelho aqui, não vão tirar foto ali minha de joelho, vai me dizer, pô, Tetsu, o que é isso aí? Gente, a gente tem que trabalhar junto. Porque o que a gente está fazendo com essa portaria é dizendo como é que vai funcionar uma coisa abstrata, que é um modelo. Quem vai executar na ponta projeto, quem vai escrever projeto, quem vai atrás de recurso, são aqueles que se interessarem por aquele modelo. Então, quais são os extremos disso? Ou você diz, cara, eu quero fazer, estou contigo, vamos junto, ou você diz, cara, eu não quero, não me interessa, já estou cheio de problema, deixa eu resolver meu problema aqui, pô, legal. Para mim, isso não muda absolutamente nada, egoisticamente falando. Meu CPF, não muda nada. Então, a gente está fazendo um esforço para mostrar para vocês, como eu mostrei aqui para vários setores, vai falar com o cara de energia elétrica, de petróleo e gás. Cara, são bilhões por ano de inovação de todo o sistema brasileiro. Por que o portuário, que responde por 95% em volume de comércio exterior e 87% em bilhão de dólar FOB, não pode fazer inovação desse nível aqui? Essa aqui é a questão. Então, a resposta é, a gente tem que se ajudar. Me permita, deixar essa mensagem, a gente tem que se ajudar, trabalhar junto, porque só a portaria sozinha não vai adiantar de grande coisa. Tá? Então, te agradeço aí pela atenção e pela pergunta. Show. Bom. E para a gente encerrar esse momento, né, fechar com chave de ouro, eu faço uma pergunta que se aplica tanto ao Cauim quanto ao Bruno. Vocês trouxeram realidades diferentes, né? São negócios diferentes dos dois grupos empresariais, mas uma das coisas é comum na fala que vocês trouxeram.
que é justamente a questão de inteligência, a questão de dados. E isso, quando a gente olha, por exemplo, para o setor de infraestrutura, para o setor portuário, a gente, até então, tinha um ativo principal, que era justamente a carga que a gente está movimentando. Agora, a gente, além de ter a carga, também tem os dados que estão circulando, que estão transitando nesse universo todo. Pensando na perspectiva de competitividade, pensando na perspectiva de segurança operacional, como vocês trouxeram muito bem na fala dos senhores, como vocês enxergam, e aí até pensando em novas linhas de negócio, a utilização desses dados, seja internamente ou mesmo para o mercado? Muito boa pergunta, Daniel. Você sabe, eu fiz agora, no início do ano, um curso no INSPER de inteligência artificial. Porque começou esse oba-oba de inteligência artificial, tal, e a gente fica, peraí, eu quero ter inteligência artificial, mas a inteligência não é o ChatGPT apenas, né? E lá eu acabei descobrindo que nós estamos engatinhando ainda as empresas do Brasil como um todo, tá? No mundo também, mas principalmente aqui no Brasil. Então, especificamente do nosso lado, né, Gel? O que nós estamos fazendo agora? Você precisa ter uma preparação na sua base de dados, porque qualquer sistema de inteligência que vai te ajudar a ter os melhores sistemas, tomar as melhores decisões, ele depende de uma base saneada e uma base super organizada de informação, tá? Porque senão a inteligência artificial ela delira. Então é esse movimento que nós estamos fazendo na organização nesse momento. Além, claro, de trazer letramento para as pessoas, né? Nós estamos aprovando investimentos para treinar e capacitar todos os nossos colaboradores, de modo que a gente maximize essa oportunidade que está nas nossas mãos. Então, é esse processo que nós estamos lá dentro da companhia. Tá bom? Eu acho que, ratificando aí o que foi colocado, eu acho que com a capacidade que se tem hoje de sintetizar as informações, de processar grande massa de dados, que estão à disposição, né, com a velocidade que se tem hoje. Hoje você tem realmente uma grande oportunidade de construir informações que realmente fazem sentido em tempo real, e aí, às vezes, informações que antes você não tinha tão fáceis, estão disponíveis lá fora, com dados abertos, dados do governo, dados de mercado, em que você traz para dentro de uma atmosfera de análise. E aí, respondendo, Daniel, na minha visão, o que é que isso pode contribuir para a cadeia logística na oferta? Muitas vezes você presta o serviço por si só, mas quando você, por exemplo, agrega a esse serviço algumas informações que fazem sentido para o teu cliente ou para aquele terminal que você está trabalhando, para aquele stakeholder que você está se relacionando, e que você traz essa informação de forma complementar àquela sua entrega, você dá um ganho de valor, né, à sua oferta. Então, tudo isso vai trazer credibilidade, tudo isso vai trazer um maior potencial de receita naquele negócio, né? E diretamente ou indiretamente também você vai estar contribuindo com informações que podem ajudar o teu cliente a pegar elas e transformar elas para uso interno também. Então, quando você agrega informações ao processo operacional tradicional e entrega isso como oferta ao teu cliente, eu acho que daí você consegue gerar a nota fiscal de uma inovação, né? Como o Silvio Meira gosta de falar, né? Então é isso. Show de bola. Senhores, o futuro do setor portuário passa pela inovação, e a inovação certamente não é algo passageiro dentro da FENOP. É uma pauta que sempre vai ser trazida, e sou muito feliz, na verdade, de ter vocês aqui ouvindo sobre um tema que não é mais só tão relevante, mas está presente no nosso dia a dia. E a grande pergunta é: como a gente consegue incorporar isso? Como eu trago um assunto que às vezes é muito abstrato para algo mais tangível e que também faz parte desse universo inovador? A gente encerra esse momento aqui agora. O nosso mestre de cerimônias vai já anunciar um pouquinho sobre o que a gente tem aí para o
falando da premiação de inovação e até dando um spoiler também, respondendo justamente essa pergunta de como a inovação está presente nos nossos dias a dia, a gente vai ver daqui a pouquinho algumas soluções dos nossos SINDOPs, dos nossos OGMOS, dos nossos operadores portuários, que contribuíram e que são, de fato, benchmarks para que a gente consiga aprimorar o nosso sistema portuário. Muito obrigado. Senhor Daniel, temos uma pergunta que chegou agora há pouco. Ainda bem. Peço desculpa, surgiu uma pergunta agora. Perfeito. A pergunta da Adriana Medeiros. Algum de vocês já utilizou a Lei do Bem para impulsionar os investimentos em inovação? Sim, nós já utilizamos. Utilizamos em projetos da companhia. Perfeito. Mais alguma colocação? A Lei do Bem na verdade, é um dos grandes marcos legais que a gente tem quando olha para a perspectiva de inovação. E, especificamente, para você usar a Lei do Bem, você tem uma série de requisitos que você precisa atender. Então, tem que ser uma empresa que é lucro real, tem que ser uma empresa que teve saldo positivo no seu caixa. Ela é, na verdade, mais um mecanismo tributário do que necessariamente ligado à parte de inovação. Mas, para que você consiga fazer a aplicação dessa legislação, especificamente falando, você vai precisar contabilizar tudo que foi investido e direcionado para esse processo inovador. Então, por exemplo, o salário de um diretor de inovação, a colaboradora do Caioim, que participou desse vídeo que a gente viu agora há pouco, a colaboradora lá do Bruno, que foi lá e desenvolveu aquela página dentro do sistema deles para fazer esse gerenciamento utilizando o cloud. Todo esse momento de desenvolvimento, tudo isso precisa ser compilado num relatório que é encaminhado, e quando você for fazer a sua prestação de contas e também fazer a aplicação lá do seu imposto de renda como pessoa jurídica, você tem um abatimento em relação a esse valor. Então, dá um exemplo que a gente recentemente teve lá em São Luís do Maranhão, que eu participei, inclusive, de parte desse processo, foi da utilização da Lei do Bem para os projetos de inovação da autoridade portuária. Então, o Porto do Itaqui teve aí um saving de mais de 3 milhões de reais usando Lei do Bem, e que, se a gente olha para outros portos e para outros terminais dentro do nosso contexto aqui da FENOP, a gente tem aí oportunidades que estão sendo deixadas na mesa. Então, a mensagem que o Tetsu trouxe muito bem é: gente, temos dinheiro barato disponível, precisamos olhar para formas de como a gente consegue capitalizar isso. E eu não vejo uma instituição melhor, um espaço melhor de debate para a gente construir esse entendimento dentro do setor portuário que aqui na FENOP.